Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês os capítulos 3 e 4 desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 3. Zhao Feng estava em choque. A surpresa e a emoção eram tão intensas que ele mal conseguia disfarçar. Eu venci? E ganhei em um movimento. Pensamentos passavam rapidamente pela sua mente enquanto ele tentava entender o que acabará de acontecer. Antes da batalha, Zhao Feng tinha confiança em sua capacidade de bloquear pelo menos um movimento de Zhao Kun. As mudanças em seu olho esquerdo lhe deram uma visão e velocidade de reação muito além do comum, permitindo-lhe acreditar que poderia, em uma situação ideal, bloquear mais de 10 movimentos de seu oponente. Mas o que acabará de acontecer ia muito além de suas expectativas. O ataque de Zhao Kun, que para a maioria dos espectadores foi incrivelmente veloz, parecia completamente claro para o olho esquerdo de Zhao Feng. Quando ele ativou a plena capacidade de sua visão, os movimentos do adversário pareciam lentos, quase desajeitados. Zhao Feng não apenas conseguiu acompanhar cada passo de Zhao Kun, mas também foi capaz de ver falhas em sua técnica. Asterisco asterisco falhas, asterisco asterisco. Mesmo em uma arte marcial de nível avançados, Zhao Feng percebeu que havia lacunas na execução de Zhao Kun. Ele não sabia o porquê de conseguir enxergar esses defeitos tão facilmente, talvez seu adversário ainda não tivesse aperfeiçoado a técnica. Foi o instinto que guiou Zhao Feng, o mesmo que o levou a esmagar uma mosca anteriormente, que o fez reagir de forma precisa. Ele desferiu um golpe decisivo e venceu a luta com um único movimento. Hua! O campo de artes marciais estava em alvoroço. Os discípulos ao redor estavam incrédulos, sem acreditar no que seus olhos acabaram de testemunhar. Eu vi errado. O único que perdeu foi Zhao Kun, alguém gritou. Outro rapidamente respondeu, sim, você está certo. A pessoa que perdeu foi Zhao Kun. Todos os discípulos da família Zhao abriram os olhos em choque e descrença. Como era possível que Zhao Kun tivesse perdido? E para Zhao Feng? Zhao Kun, por sua vez, estava desnorteado, tentando processar o que havia acontecido. Como isso é possível? Como eu poderia perder para esse cara? Ele se perguntava em silêncio, tentando encontrar uma explicação. Zhao Feng, por sua vez, também estava surpreso. As expressões de ambos eram de pura confusão. Foi um acidente, alguém exclamou, e os discípulos ao redor começaram a concordar. Sim, a sorte dessa criança deve ser incrível, ele ganhou por acidente. A multidão rapidamente decidiu que a vitória de Zhao Feng tinha sido um golpe de sorte. Sorte? Talvez. Zhao Feng deu um sorriso leve e se virou para sair. No entanto, Zhao Kun, ainda se recuperando da humilhação, gritou, criança! Pare! Segurando sua barriga ferida, ele se levantou lentamente, com um olhar sombrio em seu rosto. Zhao Feng! Você só ganhou porque teve sorte. Vamos lutar de novo. Zhao Feng olhou para Zhao Kun com uma sobrancelha franzida. Primeiro, você está ferido. Segundo, eu não tenho tempo. Ele se virou novamente e saiu, deixando para trás um grupo de discípulos perplexos com a confiança de Zhao Feng. Zhao Kun, furioso, saiu do campo com promessas de vingança. Depois que eu me curar, vou aperfeiçoar minha técnica 13 alterações da víbora, e então lutarei de novo com você. Ao relembrar as lutas, Zhao Kun tentou justificar sua derrota com 3 razões. Ele subestimou Zhao Feng, sua técnica ainda tinha falhas, e Zhao Feng teve muita sorte. Enquanto isso, em outra parte do campo de artes marciais, Zhao Feng estava refletindo sobre o que aconteceu. Eu venci porque Zhao Kun me subestimou, e porque ele não aperfeiçoou sua técnica de artes marciais de nível avançado, o que me permitiu ver suas falhas. Ele sabia que na próxima vez Zhao Kun não pegaria leve, e se ele realmente corrigisse as falhas em suas técnicas, Zhao Feng não teria tanta certeza de que venceria novamente. A diferença entre o rank 1 e o rank 2 no caminho marcial era enorme. O caminho marcial tinha 9 níveis e os 3 primeiros eram conhecidos como os níveis de energia, onde os praticantes estavam apenas começando a fortalecer seus corpos. A diferença de força entre o primeiro e o segundo nível era de aproximadamente 100 kg, tornando a vitória de Zhao Feng ainda mais surpreendente.
O ponto-chave ainda é aumentar minha força. Com isso em mente, Alfeng começou a praticar os punhos de ferro flamejantes, uma técnica de 32 movimentos que ele estava aperfeiçoando. A prática era fluida, mais suave do que nunca. Após terminar as séries, Alfeng notou uma melhoria significativa em sua velocidade e poder. Ele sentiu seu sangue fluir mais rápido, como se estivesse em chamas. Ao mesmo tempo, ele começou a notar um batimento vindo de seu olho esquerdo. Fechando os olhos, sua consciência interagiu com uma dimensão escura, onde uma fraca luz verde emanava. Ele percebeu que essa luz, que antes tinha um raio de 60 centímetros, agora estava mais forte e maior. Será que o poder do meu olho esquerdo está diretamente ligado à minha força? Zhao Feng se perguntou. As mudanças em seu olho esquerdo pareciam estar afetando seu destino. Ele não apenas venceu Zhao Kun, mas também notou uma melhoria significativa em sua prática. Mais uma vez, ele decidiu continuar praticando, e, após várias repetições, sua velocidade e poder aumentaram consideravelmente. Ele sentia que estava à beira de romper para o rank 2 do caminho marcial. Zhao Feng praticou até a noite, e depois de limpar o suor, voltou para casa. No caminho, ele refletiu sobre a voz que ouvirá antes de desmaiar em outra ocasião. Para continuar a minha linhagem do olho, você governará a todos e controlará tudo. Não me decepcione. Ele imaginou que seu olho pudesse ter vindo de uma entidade antiga, talvez até divina. Na manhã seguinte, Alfeng se levantou e começou a praticar novamente. Ele percebeu que seu poder havia aumentado. Cada soco carregava uma força imensa, capaz de quebrar galhos e pedras. Rank 2 do caminho marcial. Eu consegui! Zhao Feng estava exultante, percebendo que havia alcançado um novo nível de poder. Seu olho esquerdo também parecia mais forte, e ele mal podia esperar para explorar o que esse novo poder lhe traria. Capítulo 4. Agora que Zhao Feng alcançou o rank 2 do caminho marcial, ele sentiu-se confiante e determinado. O seu coração estava em êxtase, pois finalmente poderia participar do tão aguardado torneio de luta da seita. No entanto, sua excitação durou pouco, pois ele logo recuperou a compostura, entendendo que sua jornada estava apenas começando. O caminho marcial era uma escadaria íngreme, composta por 9 níveis, cada um mais difícil de alcançar que o anterior. Assim como uma pirâmide, à medida que se subia, o número de pessoas capazes de continuar diminuía drasticamente. Os 3 primeiros níveis eram conhecidos como posto de refinamento, e quem os alcançava era chamado de aprendiz marcial. Os aprendizes marciais focavam em fortalecer seus corpos, criando uma base sólida para os reinos seguintes. O corpo, afinal, era a raiz de toda a prática marcial, e a maneira como os 3 primeiros níveis eram cultivados afetaria diretamente os níveis superiores. Apesar de serem considerados fracos em comparação com os artistas marciais de verdade, aqueles que chegavam ao pico do rank 3 atingiam uma força de pelo menos 400 kg, e os mais talentosos, mais de 500 kg, capazes de feitos como rasgar tigres e destruir ursos com as próprias mãos. Zhao Feng, embora recém-chegado ao rank 2, já possuía cerca de 250 a 300 kg de força, algo incomparável às pessoas comuns. Mesmo com essa força, ele sabia que estava apenas no começo. Ele sonhava em alcançar o rank 3, onde teria entre 350 a 400 kg de força, o que dobraria seu poder total. No entanto, seu verdadeiro objetivo era atingir o rank 4, onde os artistas marciais podiam manipular a força interior, algo muito além da força física. Zhao Feng sabia que, ao chegar ao rank 4, ele deixaria de ser comparável aos seres mundanos. Seria um verdadeiro artista marcial, e isso o enchia de determinação. Seus sonhos de infância, de ser um artista marcial, estavam cada vez mais próximos desde que ingressara na seita Zhao. Ao comunicar sua conquista a seus pais, Zhao Tianyang e Zhao Shi, eles ficaram surpresos, mas satisfeitos. O talento de Zhao Feng já era visível, e eles estavam aliviados por ele ter alcançado o rank 2 sem ajuda externa, algo que muitos não conseguiriam. Seu pai, no entanto, o lembrou de que o importante agora era se preparar para o torneio de luta da seita, mas sem grandes expectativas, apenas para não envergonhar sua família. Zhao Feng, no entanto, queria mais,
ele almejava o topo das artes marciais e estava determinado a superar todas as expectativas. Com o avanço ao Rank 2, Zhao Feng agora tinha o direito de acessar o primeiro andar da Biblioteca de Artes Marciais da seita, um lugar onde se guardavam habilidades que poderiam fortalecer ainda mais seu caminho. Sem perder tempo, ele decidiu se dirigir até lá. No caminho, Zhao Feng foi surpreendido por uma voz familiar, doce e agradável de se ouvir. Ao virar-se, ele viu Zhao Yijian e Zhao Xue. Zhao Yijian, um discípulo do Rank 3, era conhecido por sua força e arrogância, o que fazia com que os outros discípulos externos o temessem. Zhao Xue, por outro lado, era uma jovem bonita de 13 ou 14 anos, que havia entrado na seita junto com Zhao Feng, mas agora os dois eram praticamente estranhos. Antigamente, ela admirava Zhao Feng, mas desde que começou a se aproximar de Zhao Yijian, a distância entre eles cresceu. Zhao Xue, ao se aproximar de Zhao Feng, com uma expressão mista, aconselhou-o a não ser teimoso. Disse-lhe que, ao entrar na seita, ela percebeu que os chamados gênios de antes não eram nada comparados aos verdadeiros talentos da seita Zhao. Ela sugeriu que Zhao Feng se submetesse a Zhao Yijian, dizendo que com a ajuda deles, Zhao Feng poderia se tornar um discípulo da seita principal e evitar problemas. Zhao Feng, porém, riu friamente. Ele nunca se comprometeria com ninguém, muito menos com alguém como Zhao Yijian, que sempre o tratou com desdém. Vendo que Zhao Feng não iria ceder, Zhao Xue voltou para o lado de Zhao Yijian, que, com desprezo, chamou Zhao Feng de lixo inútil. Isso fez com que as sobrancelhas de Zhao Feng se franzissem de raiva. Zhao Yijian, arrogante, declarou que, no torneio da seita, ele venceria Zhao Feng com apenas um movimento. Zhao Feng, cheio de determinação, respondeu amargamente que eles se viriam no torneio. A breve troca foi suficiente para Zhao Feng perceber que não valia a pena continuar a conversa. Ele seguiu em frente, ciente de que o torneio decidiria quem era o mais forte. Entretanto, Zhao Xue ficou com uma sensação estranha ao ver Zhao Feng partir. Algo nele havia mudado, mas ela não conseguia entender o que era. Ao chegar à Biblioteca de Artes Marciais, Zhao Feng foi recebido por um ancião vestido de branco, que guardava o local. O ancião o olhou com indiferença, reconhecendo-o como um discípulo do ramo da seita. Zhao Feng foi educado e respeitoso, sabendo que o ancião possuía uma força muito superior à sua. Pelo olho esquerdo de Zhao Feng, ele pôde sentir uma energia misteriosa vindo do ancião, indicando que ele já havia dominado a força interior, algo que Zhao Feng almejava alcançar. O ancião explicou a Zhao Feng as regras da biblioteca. Discípulos no Rank 2 só podiam acessar o primeiro andar, onde a maioria das habilidades de artes marciais disponíveis eram de nível baixo, e algumas de nível intermediário. Os discípulos da seita principal tinham o direito de escolher mais habilidades e por um período mais longo, enquanto os discípulos dos ramos, como Zhao Feng, tinham menos opções e menos tempo. Mesmo com essas restrições, Zhao Feng aceitou as regras sem questionar. Ele sabia que, sem poder absoluto, não tinha o direito de discutir. Sua jornada ainda estava apenas começando, mas cada passo levava mais perto de seu sonho de se tornar um verdadeiro artista marcial. Com determinação renovada, Zhao Feng entrou na Biblioteca de Artes Marciais, pronto para escolher as habilidades que o ajudariam a se preparar para o torneio de luta da seita. Ele sabia que os próximos 2 meses seriam cruciais para seu progresso, e ele estava disposto a dar tudo de si para alcançar a vitória.